do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas. Venceu o leão da tribo de Judá, o descendente de Davi. Aleluia, quem como Deus? Ninguém. Que a cruz do Senhor cele cada lugar da nossa casa, traga a presença do Espírito Santo, abençoe e encha de bênçãos e graças. Amém, amém, amém. Meus irmãos, que alegria nós estarmos vivenciando esse tempo da ressurreição. E hoje, Jesus quer renovar as suas forças, mas Jesus quer te ensinar um caminho para todos os dias Ele renovar as suas forças. Jesus quer te ensinar. Hoje você vai aprender como se abrir a uma experiência com Cristo ressuscitado. Entenda bem, hoje você vai aprender, e todos aqueles a quem você enviar esse vídeo, vão se abrir a uma experiência que o Cristo está vivo, ressuscitado. Não adianta somente dizer, aleluia, Cristo ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou, aleluia, se eu não me abro uma experiência com Cristo vivo, Cristo ressuscitado hoje na minha vida, de modo que se alguém um dia pergunte a você, você já teve uma experiência com Cristo ressuscitado? Você diga, sim, cheio de convicção, como Santa Maria Madalena, saiu com todo amor, com toda alegria, com todo fervor, dizendo, eu vi o Senhor. Não necessariamente você precisa ter o dom de ver com os olhos. Alguns recebem esse dom, não é? Se você já viu o testemunho da nossa Madre Jane, ela recebeu esse dom. Alguns recebem, Santa Faustina recebeu esse dom. Não é? Você vendo o testemunho da Madre Jane, vê como foi a conversão dela. Não que hoje ainda ela continue com essas experiências constantemente, mas alguns recebem um dom de ver o Senhor com os olhos corporais, como as crianças de Medjugorje viram Nossa Senhora, viram Jesus também, aliás de Fátima também. Elas viram lá no céu São José com o menino Jesus no colo, não é? Viram Nossa Senhora. Mas eu não estou falando disso. Eu estou falando de uma experiência que é mais profunda ainda do que ver Jesus com os olhos carnais. São João da Cruz vai explicar que uma experiência com os sentidos é menos do que uma experiência que pega o íntimo, o profundo da sua alma. Mas o importante é que você tenha uma experiência com Cristo ressuscitado. E se alguém te perguntar, você sabe que o Cristo está vivo? Você tocou nele? Você teve uma experiência com ele? Você diga sem pestanejar, sim, eu tive uma experiência com Jesus. Já dei meu testemunho aqui algumas vezes, de como a minha conversão não se deu fazendo um seminário de vida no Espírito, não foi fazendo um encontro de jovens, não foi fazendo um acampamento de jovens, embora eu tenha feito tudo isso. Mas a minha experiência com Jesus foi lendo a palavra de Deus, pedindo que o Espírito Santo me mostrasse a verdade, me iluminasse, me conduzisse, e pedindo o Espírito Santo, clamando a presença dele, lendo a palavra de Deus. Ali Deus falou comigo, ali eu tive uma experiência de ouvir Jesus, falando no íntimo do meu coração. Ali eu me derramei em pranto, no meu quarto, lendo a palavra de Deus. Ali Deus criou algo novo dentro de mim. Foi minha primeira experiência forte com o Senhor, vivo, um Deus que fala comigo hoje, um Deus que se relaciona comigo. Agora, uma experiência muito mais profunda eu tive, quando através da palavra de Deus, eu comecei a entender que Ele estava presente na Eucaristia. E aí na Santa Missa, minha experiência com Jesus vivo na Eucaristia foi muito mais além, foi muito mais profunda a experiência com Jesus vivo, aquele Jesus que eu ouvia nessa palavra, nessa Bíblia, nessa Sagrada Escritura. Ele estava
querendo me tocar, querendo ser alimento meu, não só espiritualmente, corpo do meu corpo, um comigo. Você precisa ter essa experiência. Você precisa ter essa experiência, primeiro com a palavra. Você pode dizer, mas irmão, eu não sei como ler a Bíblia, não sei por onde começar a ler a Bíblia, eu acho difícil ler a Bíblia. O Evangelho é simples. O Evangelho fala ao coração. Como começar? Leia o Novo Testamento. É verdade que no Novo Testamento existem algumas passagens difíceis, na carta aos Romanos, na carta aos Gálatas, na carta aos Hebreus. Existem alguns pontos que você não vai entender de uma vez, mas você lendo com o Espírito Santo, as sementes vão ficando dentro de você, os pontos que Deus quer te falar vão ficando, e os 4 evangelhos são muito simples. Jesus fala muito diretamente ao coração, com as suas palavras, e Ele fala também com as suas atitudes, com os seus milagres, com os seus gestos de amor, com a sua compaixão com o povo que sofre. Deus fala no evangelho, e quando Ele fala, Ele muda o nosso interior, Ele limpa o nosso coração, limpa a nossa mente de tanta coisa, de tantas palavras que o mundo traz, faz uma verdadeira faxina. Jesus diz em João capítulo 15, vocês já estão limpos pela palavra que eu disse a vocês. A palavra limpa a mente, o coração, purifica, exorciza. Por isso, você precisa ter uma experiência, e para você se abrir a essa experiência, você precisa ter o costume diário de ler a palavra de Deus. A Bíblia tem que ser a sua melhor amiga, mas só que não vai ficar só nisso. Ele não é somente um Deus que fala, Ele é um Deus que fala, mas Ele é um Deus que transforma, Ele é um Deus que se fez carne, Ele é um Deus que toca em você, é um Deus que toca no seu corpo, é um Deus que se torna um com o seu corpo, porque Ele veio ressuscitar o nosso corpo. Os nossos irmãos protestantes, eles têm um Deus que eles acreditam que é vivo, que ressuscitou, mas eles não tocam. Porque esse Deus que se fez carne no ventre de Maria, só por meio de Maria Ele assumiu uma carne humana, eles não tocam na carne do Filho de Deus. Por misericórdia do Senhor, no último dia, todos terão que mergulhar no mistério da missa, que atualiza o Calvário. Mas os nossos irmãos ainda não enxergaram isso. Mas sem a Eucaristia não há salvação. Quem não comer minha carne, quem não beber o meu sangue, não terá vida. Por isso mesmo que de modo indireto todos precisam da Eucaristia. Sem a Eucaristia não há salvação. A minha maior experiência com o amor de Deus foi com a Eucaristia. E assim é o processo que todos nós devemos passar. Uma experiência com a palavra e uma experiência com a palavra que se fez carne. Deus quer falar de uma maneira muito forte ao nosso coração. Mais do que se você fosse em Jerusalém, Deus quer te dar uma experiência. Se você tivesse uma passagem agora, paga, tudo pago para você ir para a Terra Santa, para o local onde Jesus morreu, para o local onde Jesus ressuscitou, você pensa, agora eu vou ter uma experiência pessoal com Jesus. Não, Jesus quer te dar uma experiência muito maior do que isso. Vou dar um exemplo para você. Em 2020, eu estava na Basílica da Ressurreição. É o local a poucos metros do Calvário, onde Jesus morreu e deu a vida por nós. A poucos metros, como diz o Evangelho de João, no mesmo jardim, existia uma tumba de José de Arimateia. E ali colocaram o corpo de Jesus, porque era perto. E porque era dia de sábado. A sexta-feira, se anoitecesse, se o sol se pusesse, já era sábado para os judeus. E não poderia mais fazer o sepultamento. Então correram e levaram Jesus para aquele túmulo que era ali do lado de José de Arimateia. Que hoje é a basílica mais importante do cristianismo. A Basílica da Ressurreição, do Santo Sepulcro. E lá, graças a Deus, eu fui em janeiro de 2020, antes de começar essa pandemia. E em janeiro, tempo frio, mas lá estava um friozinho maravilhoso, não estava um frio de rachar, por isso existiam poucas pessoas. Então, eu pude ir, não esperei tanto tempo na fila, toquei o lugar
onde o corpo de Jesus foi colocado, onde Jesus ressuscitado, o seu corpo foi colocado lá morto, e ali aconteceu a ressurreição. Ali ficaram os lençóis dobrados, ali Pedro e João entraram, ali Madalena ficou chorando e viu os anjos, ali ela ouviu Jesus chamando Maria, ali, nesse lugar fantástico. E olha só, meus irmãos, que maravilha, e olha só que maravilha, eu estava ali, quando eu toquei naquele local, eu senti Jesus falando a palavra milagre, milagre, e Jesus dizia, peça o dom do milagre, peça os milagres, porque o cristianismo, a ressurreição, é a religião da ressurreição do milagre. E ali eu pensei, meu Deus, eu toquei no local onde Cristo ressuscitou. Alguns protestantes, desde 1800 e pouco, querem dizer agora que é num outro lugar, mas eles não têm o testemunho de 2000 anos de história de igreja, eles não têm o testemunho de Santa Helena, que ali naquele local fez o teste com a cruz verdadeira de Jesus, com os doentes, só os doentes que tocaram na cruz, no local verdadeiro da crucificação e no local da ressurreição, ali veio confirmação do céu, e os santos entraram ali, há 2000 anos que os santos, milagres acontecem ali. Uma vez Santa Maria do Egito, que estava numa vida de pecado, tentou entrar e uma força não deixou ela entrar no Santo Sepulcro, e ela entendeu que ali era o lugar sagrado, ela fez penitências seríssimas, e só depois dessa penitência ela pôde entrar. Muitas confirmações do céu que ali é o local exato. Mas logo em seguida eu fui participar da Santa Missa, e quando eu fui participar da Santa Missa, então eu pensei comigo, que maravilha tocar no local onde Jesus ressuscitou, mas muito maior ainda é tocar nele, que eu vou tocar agora. Muito mais do que tocar nos lugares que Jesus andou, é tocar no corpo de Cristo, é comer a carne dele, o mesmo Jesus. E começou a vir na minha cabeça essa palavra, o mesmo corpo que era o corpo de Jesus, que é o corpo de Jesus, eu vou comer agora. Isso me lembrou uma música, uma canção. O corpo que era dele, eu comerei agora, o sangue que era dele, meu será, a vida que era dele, eu viverei agora, o sonho que era dele, meu será. E eu comecei a ficar com essa música na minha mente, comecei a ficar com essa música, eu vou comer o mesmo corpo de Jesus que tocou nesses lugares, eu não vou tocar numa relíquia de Jesus, numa peça de roupa de Jesus. Muitos ficam emocionados de tocar no lugar onde Jesus tocou, de pegar água do mar da Galileia, porque Jesus andou naquela água, de pegar água do Rio de Jordão, que batizou Jesus. Muitos ficam preocupados às vezes com isso, e é tudo santo, é tudo sagrado, porque Jesus tocou. Eu tive a graça de ir em Magdala, por um milagre de Deus, só há poucos anos, 2005, foi descoberto uma sinagoga em Magdala. Todas as outras sinagogas estão destruídas, porque construíram igrejas, e os muçulmanos invadiram, destruíram, depois construíram outras igrejas, destruíram de novo, mas não, lá de Magdala está o original. Jesus pisou naquele ladrilho, o ladrilhozinho original, eu passei a mão assim, eu disse, que forte, onde Jesus pisou. Mas não é isso. Quando eu fui na Itália, no local onde a casinha de Nazaré foi levada, ali tem um prato e talher que Jesus se alimentou quando era criança. Mas é mais do que isso. E eu comecei a pensar, o corpo que era dele eu comerei agora, o sangue que era dele meu será. Eu falei, Senhor, eu não acredito que o Senhor vai cantar essa música. Eu não acredito que vão cantar essa música na comunhão. Fiquei com um sentimento que essa música iria ser cantada na comunhão. Quando começa a comunhão, quem podia imaginar? Essa mesma canção começaram a cantar. Que emoção tomou conta do meu coração. Jesus gritando ao meu coração, dizendo, é verdade, meu filho, é muito mais do que tocar no lugar onde eu estive, é receber o ressuscitado. Hoje o Senhor está te dizendo que é no partir do pão que Ele fala com você.
É no partir do pão que Ele fala com você. E olha só, meus irmãos, isso é fantástico. Outro dia eu estava lembrando, meu Deus, eu trouxe um pouquinho de água do Rio Jordão. Eu podia ter trazido um pouco de água do Mar da Galileia. Aí vinha a lembrança de novo, não, o corpo que era dele eu comerei agora. Quando o padre estava fazendo a homilia do Mar da Galileia, eu lembrei disso. E disse, não, eu vou comer o corpo dele. Meus irmãos, nós somos chamados a ter todos os dias essa mesma experiência. Todos os dias Ele fala comigo. Todos os dias eu toco nele. Todos os dias eu como a carne dele. Eu quero te convidar se você quiser, pode abrir a sua Bíblia. Lucas 24, versículo 13. Eis que 2 deles viajavam, e neste mesmo dia, para um povoado chamado Emaús, grava bem, a 60 estádios de Jerusalém. Isso significa, talvez na sua Bíblia esteja 11 ou 12 quilômetros de Jerusalém. E conversavam sobre todos esses acontecimentos. Ora, enquanto conversavam e discutiam entre si, o próprio Jesus aproximou-se e pôs-se a caminhar com eles. Os seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes disse, que palavras são essas que trocais pelo caminho? E eles pararam com o rosto sombrio. Olha só, grava isso. Com o rosto sombrio. Um deles, chamado Cleofas, lhe perguntou, tu és o único forasteiro em Jerusalém que ignora os fatos que nela aconteceram nesses dias? Quais? Disse-lhes ele. Responderam, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obra e em palavra diante de Deus e diante de todo o povo. Os nossos chefes dos sacerdotes, os nossos chefes os entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que iria redimir Israel. Mas com tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres que são do nosso grupo nos assustaram, tendo ido muito cedo ao túmulo e não tendo encontrado o corpo, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos ao declararem que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas tais quais as mulheres haviam dito, mas não o viram. Ele então lhes disse, insensatos. Insensato significa sem sabedoria. E lentos de coração para acreditar em tudo aquilo que foi anunciado pelos profetas. Por que vocês não têm fé? Por que vocês não acreditam em tudo que foi prometido pelos profetas? Não era preciso que o Cristo sofresse tudo isso e entrasse em sua glória? E Jesus, começando por Moisés e por todos os profetas, foi explicando a eles todas as escrituras que diziam a respeito da ressurreição. Aproximando-se do povoado para onde iam, Jesus fez que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram dizendo, permanece conosco, pois a tarde cai e o dia declina. Entrou então para ficar com eles. E uma vez à mesa com eles, tomou o pão, abençoou e depois o partiu, distribuiu a eles. Então seus olhos se abriram e o reconheceram. Ele, porém, ficou invisível diante deles. E eles disseram um ao outro, não estava ardendo o nosso coração, enquanto ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, e aí encontraram reunidos os 11 e os seus companheiros, que disseram, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles narraram os acontecimentos do caminho, e como haviam reconhecido no partir do pão,
como eles haviam reconhecido Jesus no partir do pão. Na hora que Jesus falava, eles já começaram a sentir uma experiência de esperança. A Bíblia diz que os olhos deles estavam sombrios, eles estavam tristes. Eles eram discípulos de Jesus, mas estavam tristes, estavam destruídos pela falta de esperança. Talvez seja a situação parecida com a que você vive hoje. Às vezes você colocou tanta esperança em Deus, tanta esperança na quaresma que você fez, tanta esperança em alguma novena, mas não aconteceu do jeito que você queria. Eles colocaram toda a sua esperança em Jesus e de repente, Jesus foi pego durante a noite, Jesus foi preso, Jesus foi espancado e além de tudo isso, foi crucificado com a morte do pior dos bandidos, foi pregado numa cruz. Meu irmão, minha irmã, esses homens perderam a alegria. Eles tinham colocado toda a sua esperança naquele homem chamado Jesus, mas aquele homem morreu. Isso às vezes acontece com você, não é? Você achou que acabando essa novena, acabando esse cerco de Jericó, acabando essa quaresma, o seu problema ia se resolver do jeito que você queria. São milhares de testemunhos de que o problema se resolveu do jeito que a pessoa esperava. Mas são milhares de testemunhos de que o problema não se resolveu do jeito que você queria. Porque Deus nunca deixa de ouvir o nosso clamor e a nossa oração. Mas nem sempre Ele age do jeito que nós queremos. E o primeiro lugar que Ele age é transformando o meu coração. O coração desses homens era um coração imaturo na fé. Jesus chamou a atenção deles, imagina, irmãs, caminhando com um peregrino que você nem conhece, você está caminhando com esse homem, já criaram uma intimidade tal no caminho, para o peregrino chegar para eles e dizer assim: eita, vocês são insensatos, viu? Vocês são lerdos para entender a palavra de Deus. E eles não se sentiram ofendidos. Como é que pode um homem estranho falar que você é lerdo, que você é burro? Porque insensato é burro, sem sensatez, sem sabedoria é burro. E lento, hoje na nossa linguagem, é dizer que é lerdo. Aqui no Ceará, lesado, né? Ou então aqui no Ceará diria assim: deixa de ser abestado, deixa de ser lesado, né? E eles não se sentiram ofendidos, porque Jesus falou com amor, porque na primeira conversa Jesus já conquistou o coração deles. E esses homens ficaram assim embevecidos, ficaram apaixonados por essas palavras, porque ele começou a dar esperança de novo. Ei, vocês estão errados, vocês estão achando que deu tudo errado, não é isso não. Isaías 53, o Messias tem que sofrer, escarnecido, zombado, morrer entre os ladrões e ter sepultura entre os ricos. Está tudo na Escritura. Meu Deus, por que me abandonaste? Salmo 21. Ele foi levado como um cordeiro a matadouro. Está lá Isaías 1, desde da planta dos pés até o alto da cabeça, não existe nada sem ter uma ferida nele. Está tudo nas Escrituras. Mas no Salmo 15 diz: tu não deixarás que o teu amigo conheça a corrupção. Não verei a morte, pois estás comigo. Jó que vai dizer: estes meus olhos verão o Senhor, no último dia verei o Senhor. Todas as profecias da ressurreição, diz o Senhor ao meu Senhor: assenta-te ao lado meu direito. Ele precisava sofrer, mas ele iria ressuscitar. E Jesus mesmo tinha dito isso aos discípulos. E eu imagino a cara desses dois, quando um peregrino começa a falar isso com eles, é mesmo, não é? E de repente esse peregrino começa a dizer todas as Escrituras, e dizer: era preciso que acontecesse, mas ele não foi derrotado não, ele é o vencedor, e foi trazendo alegria. Talvez você esteja com o mesmo olhar sombrio, diz a palavra de Deus, que eles estavam com o rosto sombrio. Que palavras são essas que trocais enquanto ides caminhando? Eles pararam com o rosto sombrio. Imagina, com o rosto triste,
sombrio, e disseram a Jesus, com o rosto assim, bem de alguém que está sem esperança, disseram assim: tu és o único peregrino de Jerusalém que não sabe o que aconteceu? Cheio de amargura no coração, ele disse isso. Era Jesus, nós achávamos que era Ele, nós perdemos toda a nossa esperança. Ele era a nossa alegria, Ele era a nossa coragem. Quando Ele estava aqui nós tínhamos ânimo, e agora acabou tudo. Muitas pessoas estão passando por essa situação. Parece que a situação não tem solução. Só que Jesus vem dizer que a primeira solução é o teu coração que tem que receber o dom da fé. E quando Jesus falava com eles, o coração deles começou a se encher de novo de esperança, se encher de alegria, se encher de coragem, se encher de força. Que quando aquele homem ia embora, eles disseram: ei, vai embora não, mas eu tenho que ir, eu tenho que seguir o meu caminho. Tá tarde, fica com a gente, toma um cafezinho, toma um lanche. A prosa estava tão boa, não vai embora não. Essa palavra a gente tem na medalha da Sagrada Face, em latim, Mane nobiscum Domine, fica conosco, Senhor. Já está tarde, o dia declina. Meus irmãos, só que a maior experiência deles foi quando Jesus partiu o pão. Você entendeu que isso foi uma missa? A liturgia da palavra e depois a liturgia eucarística? Mas só abriram-se os olhos deles quando Jesus abençoou e partiu o pão e deu a eles. Jesus sumiu, sabe por quê? Porque Jesus agora estava presente na Eucaristia. Jesus se revelou no partir do pão. Você já teve uma experiência com Cristo ressuscitado a partir do pão? Eu pensava comigo, meu Deus, eles andaram 3 horas conversando com Jesus e não sabiam que era o Jesus. Quando Jesus partiu o pão, eles descobriram, meu Deus, era Ele. Imagina a alegria deles. Mas depois que eu fui lá, neste local na Terra Santa, eu descobri que não foram 3 horas que eles andaram com Jesus. E eu trouxe aqui para vocês um pedacinho desse local. Eu queria pedir à irmã que mostrasse esse local. Esse altar, o Papa Bento XVI já celebrou aí, antes de ser Papa, como cardeal. Esse é o local dos discípulos de Emaús. Tem um vídeo, vou deixar na descrição aqui, um vídeo que quando em 2020 eu estava lá, eu fiz esse vídeo explicando, mostrando melhor esse local. E eu trouxe algumas pedras desse lugar. Aqui tem uma delas, né? A pedra lá do local exato onde Jesus, com os discípulos de Emaús, se encontrou e celebrou a sua segunda missa, pois a primeira foi no local da ceia, né? Dá para ver aqui mais de pertinho, dá? Pronto, essa pedra aqui, lá dos discípulos de Emaús. A gente vai deixar o vídeo aqui na descrição, para que você possa ver direitinho com calma. Mas muito mais do que uma pedra do local, é a sua experiência. Eu vou pedir que mostre a Santa Miriam de Jesus crucificado. Hoje em dia existem 3 locais em Israel chamados de Emaús. Mas essa Santa Miriam de Jesus crucificado, uma santa que levitava, uma santa que bilocava, uma santa que tinha chagas de Jesus, uma santa que tinha várias revelações, e uma santa que morreu e ressuscitou, foi degolada por um islâmico, mas depois Nossa Senhora apareceu a ela e ela ressuscitou. Esta santa teve uma revelação. Qual foi o lugar onde Davi foi ungido rei? Onde era a casa do pai de Davi. E nesse lugar ela construiu o Carmelo, o primeiro Carmelo descalço de Israel. Tive a graça de ir lá também. Mas além disso, ela revelou qual era o verdadeiro local onde Jesus se encontrou com os discípulos de Emaús. E era esse local onde eu mostrei para vocês. Mas sabe o que me emociona, meus irmãos? Que na maioria das Bíblias você vai encontrar escrito 60 estádios. Nos manuscritos antigos, algumas está escrito 60 estádios, outros está escrito 160. Só que os tradutores colocaram 60, porque eles pensaram, 160 é muito longe.
Os discípulos teriam que andar muito e depois voltar tudo, é muito difícil. Então vamos colocar 60, já que tem manuscrito com 60 e outros com 160. Só que Jesus revelou a Santa Miriam de Jesus crucificado, que era esse lugar mais longe mesmo. O número 1zinho se apagou em alguns manuscritos, por isso acabou se transmitindo 60, que seriam 12 quilômetros. Mas na verdade eram 30 quilômetros, meus irmãos. 30 quilômetros. Eu fico imaginando que coisa maravilhosa. Esses homens andaram 8 horas conversando com Jesus. 8 horas conversando. São Jerônimo diz também que o local é esse. Santo Eusébio de Cesareia também diz que é esse o local. Os mais antigos dizem que é esse local. Então poucas Bíblias você vai achar dizendo que foram 30 quilômetros. Mas eu estou te dando essa notícia, baseado na tradição da igreja e baseado na revelação de Santa Miriam. Por isso Santa Miriam comprou aquele local, aquele terreno dos islâmicos. Eles nunca venderiam se eles soubessem que é um lugar sagrado dos cristãos. Quando fizeram as escavações, descobriram que na realidade ali tinha as igrejas bizantinas que foram construídas, cheio de como se diz, quando faz escavação e descobriram as ruínas, não é? E foi sendo comprovado que ali era um local sagrado mesmo. Se você tenta imaginar, 30 quilômetros, eles andaram 8 horas, já estava anoitecendo, e eles voltaram correndo, gente, eles voltaram muito rápido. E aí eu quero terminar com essa passagem de Isaías capítulo 40, que diz assim: mesmo os jovens se cansam, se fatigam, até os moços vivem a tropeçar, mas aqueles que põem a sua esperança no Senhor, renovam as suas forças, eles abrem as asas como as águias, e correm e não se fatigam, caminham e não se cansam. E quando você tem uma experiência com Cristo ressuscitado, você não anda, você voa. Quando você tem uma experiência diária com Cristo ressuscitado, a alegria desses homens era tão grande, eles estavam sombrios, eles estavam sem esperança, eles estavam sem coragem, sem alegria. Na vida de muitos de nós passamos por isso. Mas a única solução é ter uma experiência com Cristo ressuscitado. Se você se abre à leitura diária da Sagrada Escritura, principalmente do Novo Testamento, e se você começa a ter uma vida eucarística, se preparar bem para receber a Eucaristia, quem lê a palavra de Deus e recebe bem a Eucaristia, suas forças se renovam, são como águias, como esses homens que foram 8 horas de viagem. Eu tenho certeza que para voltar deve ter sido, foi muito menos, eu tenho certeza que foi muito menos. Eles voltaram voando mesmo, e chegaram, os apóstolos ainda estavam reunidos, exultando de alegria, eles disseram que viram o Cristo ressuscitado. Hoje, Jesus te convida a ter uma experiência com Ele, vivo e ressuscitado na sua história. Hoje Jesus está vivo, mas não basta Ele estar vivo, Ele tem que se manifestar vivo na sua história. Você deseja ter essa experiência? Se você deseja, o Senhor te convida agora para vivermos um momento de oração, para vivermos um momento em comunidade, clamando essa experiência com o Cristo ressuscitado. Por isso eu te convido agora, prepara o seu coração, porque vamos iniciar o poderoso terço do combate. Eu te convido agora de chamar os seus irmãos, eu te convido agora de chamar outras pessoas, porque o Cristo ressuscitado vai se manifestar no nosso meio. O mesmo que cura, o mesmo que liberta, o mesmo que fez experiência com os discípulos de Emaús, quer fazer experiência e tomar refeição também com você. Por isso, eu te convido, faça isso, não deixe de fazer não. Compartilha com seus irmãos, se possível, com muitos, nos seus grupos do WhatsApp. Mas se você não tem facilidade para fazer isso, pelo menos uma pessoa você precisa chamar para estar com você rezando agora.